Olá, William, boa tarde, né? Vou estar apresentando agora o meu relatório, né, sobre o estágio supervisionado 1. Esse estágio eu fiz na empresa LED Elétrica, né? E ele teve início no dia 2/5 desse ano e terminou no dia 2/6. Como introdução, né? Esse estágio, como é uma empresa de elétrica, tinha várias atividades voltadas para sistemas de automação, circuitos elétricos, né, modelagem. Então, ele se enquadra na primeira opção que tem lá no nosso PPC, né, que seria projeto e teste relacionado a circuitos elétricos, sistemas de automação, né. Então, esse estágio ele vai ser voltado para esse tema, né? Que foi uns que possui lá no nosso PPC. E as matérias, né, na qual se assemelha muito com essas atividades é a sistema de automação, modelagem e simulação, circuitos elétricos 1 e 2. Todas essas atividades que eu fiz, elas foram orientadas pelo meu supervisor, que foi o Leonardo, né, que inclusive é o dono dessa empresa, né? E como eu falei antes, né, foi um mês, de segunda a sexta-feira, durante um mês, para poder completar as 90 horas que foram solicitadas. Dando sequência, eu vou apresentar algumas atividades, né, principais que eu fiz lá durante esse período. Uma delas foi o dimensionamento de circuitos. A gente sempre dimensionou circuitos, né, para poder, às vezes, estar instalando os produtos que os clientes precisavam. Então, esse aqui, por exemplo, é o dimensionamento do circuito de um ar-condicionado. Então, eu auxiliei na questão da passagem dos cabos, a instalação de disjuntores, né? Nesse caso aqui, é um disjuntor bipolar de 20 amperes. Né? Então, toda essa parte de instalação do ar-condicionado eu estava auxiliando. Além disso, a gente instalou diversas centrais de alarme e também configurou elas, né, para poder elas estarem acionando lá no aplicativo do cliente. Né? Essa aqui são duas imagens de duas centrais que eu estava auxiliando na instalação. E com a instalação dessas centrais, também estava instalando os sensores, né? JFL, que são sensores de presença, né? E sirenes para quando ativar, né? Durante determinado período, quando estiver ativado, a sirene tocar. Aqui também, aqui outras imagens, de centrais, câmeras também estavam auxiliando na questão de instalação. Outra atividade também que eu estava auxiliando foi a fechaduras eletrônicas, né? Um edifício aqui de Paradimina solicitou para a gente poder instalar essa fechadura, né? E é uma fechadura da Intelbras. Ela praticamente funciona como, né, igual está na imagem, né? E tem as senhas de acesso das pessoas que podem estar entrando nesse local. E esse aqui é o totem, né, na qual a gente fez toda a configuração para poder colocar os acessos dos pessoais responsáveis, né, para que eles possam estar aproximando, né, seu cartão aqui dentro nesse totem para poder estar entrando no local onde ela estava instalada. Além disso, a gente fez diversas automações, né, com sensores de presença para poder, assim que a pessoa entrar no local, a iluminação está acionando, né? Programação de acionamento automático também, em diversos locais a gente fez isso. CTF, TV IP com fibra ótica, esse que é uma imagem, né, do CTF TV, que a gente também fez a instalação dos conversores no switch e conectou fazendo a integração na rede de segurança, né, lá do local. Outra atividade também que em diversos locais solicitavam é a questão dos portões eletrônicos. Muitas das vezes os portões eles travavam, às vezes estavam com má contato, né? E essas falhas eram devidas muito à questão dos capacitores, né? Então, lembrando lá da matéria de sistemas de automação, né? O capacitor, às vezes, ele falhava no portão,
né? Então a gente tinha que fazer a troca do capacitor, né? Igual a imagem foi um dos portões que a gente fez a troca, para poder estar ele voltando ao seu funcionamento normal. E, além disso, é solicitado também que a gente apresente um projeto, né? E um dos projetos principais que eu tive auxiliando foi a automação de um jardim. Um cliente solicitou, né, para poder estar iluminando o jardim automaticamente, fazendo a irrigação. O objetivo principal foi esse, né? Irrigação automática e iluminação. Para isso, a gente utilizou um contator, o timer e o relé térmico e um disjuntor, para poder estar fazendo esse projeto lá para o cliente. As etapas foram dimensionamento do circuito, né? A instalação desses dispositivos e fazer os testes para poder ver se estava funcionando ou não. Como que funciona? O timer, ele tem um reloginho na qual a gente faz a configuração dos horários definidos. Então, a gente vai lá no timer, define os horários que você gostaria que acendesse, né, a imagem e também os horários que a bomba de água iria acionar para poder estar irrigando. Então, a gente fez praticamente isso. O timer, né, aciona o contador dos horários definidos e automaticamente aciona o automático a bomba e as luzes, né, para poder estar fazendo irrigação e iluminando ali o jardim. Um dos desafios que a gente encontrou que eu encontrei, né, foi a adaptação do quadro elétrico e a calibração do relé térmico, que aí exigiu um pouco mais de técnica, né? Mas em todo o processo o supervisor estava me auxiliando. Algumas dificuldades que enfrentou foi, às vezes tem algum detalhezinho nos diagramas elétricos que a gente às vezes não entende, né? Então, volta e meia tinha algum equipamento ali, ou uma imagem que às vezes eu não entendi, que teria que procurar um pouco mais e perguntar, né, o que significava. Cabeamento também, a gente prezava muito por organização, né, para poder não deixar nenhum fio solto, né, e a questão ali dos locais, às vezes tinha pouco espaço, então a gente tinha que organizar bem para poder otimizar isso, né. Os ajustes nos sensores e integração com dispositivos diferentes, né, então toda vez a gente estava integrando em aplicativos, às vezes era um aplicativo diferente de algum outro cliente, né, então alguns desafios foram esses citados que eu citei agora. Esse aqui é o jardim, né? Eu não consegui tirar uma foto dele acionado, mas esse aqui é onde tem essas folhas roxas, né? E ao redor também dessa igrejinha estavam todos instalados para poder fazer a irrigação automática. E como conclusão, né, eu achei esse estágio muito interessante, porque eu gosto bastante da parte de eletroeletrônica, de sistemas de automação, né? Então, a teoria lá de circuitos elétricos auxiliou bastante para poder a gente dimensionar os circuitos, né? Então, tudo e que a gente aprendeu ali na parte elétrica do curso, né, que foi essa parte dos circuitos elétricos, sistemas de automação, a modelagem, foram todas praticadas na prática. Não consegui praticar tudo durante esse período. Né? E realmente você vê ali acontecer as coisas, é muito interessante, né? Igual o projetinho do jardim, foi muito interessante, né? Você casar todas essas informações, né? A teoria, né? E você vê a prática ali, como que funciona no dia a dia, né? Então, esse estágio para mim, foi muito bacana, né? E eu espero seguir na área, possivelmente, depois que eu terminar, eu seguindo nessa área mesmo, de mexer mais na prática mesmo, de sistemas de automação, de circuitos, né? Eu achei muito interessante. E se tiver alguma dúvida, né? Qualquer coisa você pode estar me perguntando, que eu explico, às vezes, se tiver alguma dúvida e tal. O relatório eu vou enviar por e-mail, além das atividades, né, que foram descritas na planilha. Eu agradeço e uma boa tarde, né? Até mais.